Olá, meus amigos, muito bom dia. Hoje é 26 de novembro de 21. Rogério Parada por aqui. Vamos falar um pouquinho aí dos assuntos da semana, dar um fechamento para você poder passar seu final de semana mais atualizado. É um trabalhão pra gente, pessoal, mas a gente faz, eu não sou jornalista, tá? Então, assim, eu trago os fatos para vocês, um pouco da minha vivência, o que eu acabo conversando com parlamentares e vivendo na minha vida, eu dou a minha opinião, carrego aí a minha emoção. Então é um canal diferente. Esse aqui é um canal de atualização, mas com um foco aí na linha mais conservadora, que é a linha que eu defendo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o presidente Jair Bolsonaro. Lógico, ele é nosso, sempre ele é nosso assunto. A ida dele para o PL, a questão dos vices aí, como é que tá ficando, um monte de boato que tá acontecendo. Vamos falar do Moro também, a campanha bilionária do Moro. O Moro, de fato, é o homem da campanha mais cara. Aliás, ele está em campanha, como eu estou dizendo aqui. Não está em pré-campanha, não. Ele já está em campanha. Ele pode. Vamos falar... Não vamos falar. Do Quatro Dedos a gente não vai falar hoje, porque ele está tão apagado que é melhor a gente nem dar muita atenção para ele. No lugar do Quatro Dedos, a gente fala um pouco do STF. O que o STF tem feito, os ministros do STF têm feito. Dar uma atualizada nos assuntos. Vamos falar um pouquinho da CPI do G7 lá. Questão do que o Randolph anda fazendo, o próprio Renan Calheiros. E uma coisa que me entristeceu, eu consegui identificar nas minhas andanças aí quais são as pautas. É uma cartilha da esquerda e como ela está trabalhando. Eu vou dividir isso com você hoje, não vai embora não. É o seguinte, pessoal, ajuda a gente, dá um like no vídeo aí, compartilha e, por favor, aí embaixo agora, se inscreve no nosso canal. Se inscreve e aperta aquele sininho preto. Toda vez que eu botar um vídeo novo, você vai saber. Outra coisa, outra dica, às vezes você não tem tempo para ver esse vídeo, começa a ver o vídeo uns 4, 5, 6 segundos, depois você para. O YouTube lembra onde você parou e depois, na hora que você tiver tempo, você acaba vendo da onde você parou. Ele não apaga isso. Vamos falar então um pouquinho do Bolsonaro. Bolsonaro, pessoal, vai mesmo pro PL. É o que tudo parece. Tá marcado agora pro dia 30, agora é sério. Porém, eu sempre falo, né? Vamos esperar ele assinar a ficha primeiro. Mas agora eu acho que agora acho que a gente pode dizer que ele vai sim. Conseguiu acertar, jogou o jogo, conseguiu o que ele queria. O Tarcísio certamente vem para o governo do estado de São Paulo. Tarcísio é uma pessoa preocupada com ser acusado de fazer pré-campanha, está fazendo direitinho, diz que não é candidato, mas na hora certa vai vir sim, porque é preciso. Eu vou ficar muito contente se o Tarcísio for governador do estado de São Paulo. Está na hora de botar um cara como ele no nosso governo. E aí começa aquela dúvida, quem será que vai ser o vice do Tarcísio? E aí tem uma duplinha aí, o Ricardo Salles e o próprio Van Traub, na minha opinião, são candidatos naturais a serem vices puros, né, do Tarcísio. Gente conservadora mesmo, raiz. Porém, o Salles, tanto o Salles como o Van Traub, tem a possibilidade de ser vice do Tarcísio ou ir para o Senado. Isso não está muito bem definido ainda. O Van Traub também não tem partido, né? O Salles parece que estaria indo aí para o PL também. Mas acho que a gente tem que aguardar mais um pouquinho. Qualquer uma dessas opções aí, para a gente é excelente. Imagina Tarcísio com Van Traub de vice, o que o Van Traub ia fazer com a educação no estado de São Paulo, que aliás é um dos temas que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ou então o Salles, o que ele faria na parte de meio ambiente de São Paulo. Então a gente vai estar ganhando com qualquer um dos dois como vice e o outro indo para o Senado, que também é uma coisa interessante para a gente. Aí essa questão de vice vem também como é que fica o Bolsonaro, ele vai para o PL e o vice dele. Putz, vai ser alguém do PP? Pode ser. Aí o Pacheco já está todo excitado aí, achando que ele pode ser vice do Bolsonaro e tá até passando a tratar melhor, né? Tá defendendo algumas coisas aí pro presidente, porque parece que aquele esquema dele sair presidente, candidato a presidente ou vice, talvez até, a gente andou cogitando aí do Lula, não colou não. Agora, se o Bolsonaro vai querer ele, é outra história, né? Porque ele é um cara que certamente ficaria feliz depois de derrubar o presidente para tomar a cadeira dele. Estão falando muito do Mourão. Tudo que se falou do Mourão, o Mourão continuou firme aí esses 4 anos, apoiou o presidente e está apoiando o presidente hoje. Mourão falou que vinha ao Senado do Rio Grande do Sul, Senado do Rio de Janeiro, mas eu mesmo sempre defendi o Mourão como governador do estado do Rio. Parece que agora essa ideia está tomando mais corpo. Mourão no estado do Rio de Janeiro seria maravilhoso. Lembrem-se que grande concentração dos oficiais da reserva, principalmente do Exército, o Clube dos Oficiais, fica no Rio. É a família do Mourão, é o pessoal que deu suporte para o Mourão, o pessoal da direita, né?
que teve esse projeto, inclusive, de impulsionar o Mourão dentro do mundo da política. Eu acho maravilhoso se o Mourão pudesse ser governador. Estão dizendo aí que ele iria para o PP, duvido. Mourão é um homem fiel, acredito que ele continue no PRTB e se vier a vice do presidente pelo próprio PRTB. Não sei se ele gostaria ou não, aí é uma questão também, aí são escolhas que qualquer combinação é boa para a gente. Depois tem uma trocadilha aí, questão do PL lá no Rio Grande do Norte, tem uma dúvida com relação aos senadores, tem duas pessoas querendo ir para o Senado, né? O Fábio Faria e o Rogério Marinho. Né? O Rogério Marinho parece-me que estaria já indo para o PL e o Fábio Faria, que é da área de comunicações aí do governo, para o PP. Os dois estão disputando. O Bolsonaro já falou que isso aí é um problema que os dois têm que resolver. Ele, Bolsonaro, não vai se meter nisso. Mas também são dois nomes bons. Agora, o que eu penso, pessoal, é que vai ter confusão nos municípios, né? Porque, por exemplo, aqui em Campinas, você para pensar. Se o presidente for para o PL, nós temos 4 vereadores na Câmara de Vereadores de Campinas que são do PL. E muitos deles, inclusive, andam atacando bastante o presidente da República, né? Bastante. Se vocês olharem lá, não vou falar nomes aqui, mas tem um que se diz cristão e de direita que já há algum tempo vem atacando o presidente. Agora, como é que vai fazer, né? Vai ter que fazer campanha para o presidente. E vai ser interessante ver esse jogo aí. A gente tem 2 do PSC, que vai ser da base do apoio, da base de apoio também do presidente. Isso eu posso falar, Débora Palermo é uma delas, conservadora de direita nata, aí sempre defendeu, acho que hoje ela é da base, inclusive, de votação aí junto ao governo de Campinas, mas ela é de direita. Teremos 2 do PSC, teremos um do Republicanos, que é o Igor Halla, da região do Campo Grande, e mais o Osg, que está no PSD, mas é de direita, apoia o presidente, sempre apoiou. Mas então, assim, a gente falando de um universo na Câmara dos Vereadores que nós não tínhamos praticamente ninguém defendendo o Bolsonaro, teremos aí 9 vereadores que supostamente deveriam fazer campanha para o presidente no ano que vem. É interessante, vamos ver como é que essa coisa vai andar. Aliás, pessoal, esqueci de um detalhe, o Republicanos, o partido do nosso prefeito Dário Saad, também deverá apoiar o presidente. Então, será que a gente vai ver o Dário Saad apoiando aí o presidente Bolsonaro? Né? Será que ele vai fazer palanque com o presidente aqui em Campinas? Estou esperando para ver aí essa salada, essa confusão que certamente vai acontecer nos municípios, né? Outra coisa, falando um pouquinho agora de Moro. Moro tem a campanha bilionária, pessoal. Aquele pessoal que, não vou votar mais no Bolsonaro porque eu prefiro o Moro. Eu mesmo fui uma pessoa que acreditei muito no Moro. Fiquei decepcionado com o que vi. A gente votou no Alckmin achando que ele era conservador, votou no FHC achando que ele era conservador. Aí acordamos falando, puxa, como a gente foi enganado. E falamos, não, o cara bom mesmo é o Moro. O Moro é o cara da Lava Jato, o cara da justiça, o anticorrupção, mais uma decepção. Pessoal, o Moro é o clássico revolucionário comunista. Aliás, Ricardo Salles falou isso verbalmente, assim, numa entrevista aí essa semana, deu maior polêmica também. Por trás do Moro, nós temos 2 bilionários, né? O Lehman, que está vindo aí com o Leite, é amigo do Leite, do PSDB, e o próprio Orovisto, que é dono da Positivo, que vocês sabem que ganhou a licitação, o edital, né? O certame para entregar as urnas eletrônicas. Então, muito esquisito tudo isso. Por outro lado, também, se olha, é claro, a Globo está protegendo o Moro. O envolvimento do Moro com a família da Miriam Leitão desde o início, né? E o movimento do Moro com o próprio Luciano Huck. O grupo do Moro falou, peraí, Moro com o Luciano Huck? Não, isso aí não é possível. Pessoal, o Podemos, do Álvaro Dias e do Moro, está próximo, muito próximo ao pessoal de Cidadania, que é o antigo PPS. É o partido do Roberto Freire, pessoal. Comunista, né? Comunista de carteirinha. Roberto Freire, que é o apoiador do Luciano Huck, o suposto aí candidato da Globo. Esse pessoal tá todo junto, todo junto. E você pode ver também a questão do próprio Kim Kataguiri, o MBL, dando apoio, dando suporte. Então, todo esse pessoal, né, é muito forte. E aí a gente volta, já falei isso em outros vídeos, volta lá, quem tiver curiosidade, vai olhar o caso Banestado, em que o Moro defendeu, o Moro foi o responsável, e a Globo estava envolvida, o Álvaro Dias estava envolvido, um monte de gente estava envolvido, e esse grupinho que está com o Moro até hoje foi poupado lá atrás. Então eles estão todos juntos. Pessoal, o Moro é de esquerda,
né? O Moro é de esquerda. O objetivo do Moro é tirar voto do Bolsonaro para num segundo turno não ir o Bolsonaro, ou tirar voto no sentido de dar mais votos para o Lula. Moro é Lula. Estou repetindo isso toda vez. Você quer ver uma coisa? Vou te provar que Moro é Lula. Pergunta para o Moro o que ele acha da reforma administrativa. Ele foi perguntado essa semana sobre a reforma administrativa. Não soube se posicionar. Ele não sabe se posicionar. Porque o que ele quer, na verdade, é aumentar a administração. Ele quer inchar mais ainda o judiciário. Ele quer mais ainda uma ditadura do judiciário. Quando você fala do Moro com temas, por exemplo, sobre o armamentismo, ele é desarmamentista, ele acha que a população não tem que ter arma, ele é a favor de drogas, ele é a favor de aborto. Então, assim, esse é um cara que não tem pauta nenhuma de direita, né? Agora vem com a pauta da anticorrupção, mas se você for estudar realmente a vida dele, você vai ver que tem muita coisa esquisita por aí, pessoal. Então fiquem atentos a isso. Outra coisa, o Zema se aproximou do Moro. Vocês viram que o Zema se aproximou do Moro essa semana? Então o Zema estava com o presidente esse tempo todo aí, né? Foi para Dubai e tal, mas agora se aproximou do Moro. Diz que quer falar bem com todo mundo, com todos os candidatos. Ele não é candidato a presidente, então o estado de Minas tem que se dar bem com todo mundo. Interessante, uma visão política. Ou então talvez ele tenha ficado, né, preocupado ou até aceso, o Zema, porque saiu uma notícia essa semana muito importante, pessoal, dizendo que se tivesse fora da eleição o Bolsonaro e o Lula, o Moro iria vencer. Olha, gente, isso realmente é uma notícia muito importante. Talvez o Zema tenha lido essa notícia e falou, não, deixa eu correr lá para falar com o Moro. Palhaçada, né, gente? É óbvio, é uma coisa, conseguem até veicular esse tipo de coisa. Como eu disse que eu não ia falar do Quatro Dedos, não vou falar, né? Só tenho a dizer que ele é representante da Coreia do Norte e da China aqui no nosso país. Vamos falar do STF, vamos falar um pouquinho dos ministros. Esquentou mais um pouco ainda o caldo, né? Essa semana apareceu um vídeo aí do Gilmar Mendes, não sei se vocês viram, até falaram que ele estava embriagado, eu acredito que não, afirmando que o pessoal lá em Portugal, aquele tal seminário, né? O grupo de estudos que foi feito lá, estava estudando abertamente, os ministros que estavam lá, Dias Toffoli, vários ministros do STF, estudando o quê? Não, a mudança de regime de governo no Brasil. A mudança, tirar o presidencialismo. Pessoal, isso é uma afronta. Isso é uma afronta, é uma coisa absurda. E eles falam com a maior naturalidade isso, né? É uma maior naturalidade. Aí alguns deputados já começaram a se movimentar, até no sentido de pedir impeachment, mas ficam com medo. Porque, por exemplo, só tem pauta de esquerda no CNJ. Quando você vê o CNJ andando, é só pessoal de esquerda e pauta de esquerda. O próprio STF e os ministros agora estão indo numa linha dizendo que os ultra de direita, pessoal mais de direita, mais conservador, está entrando na política para corroer as instituições. Eles falam isso, verbalizam isso. Então não pode ter ninguém de ultradireita e de direita, porque esse pessoal é para corroer. Ultra esquerda não, pode, isso aí pode. É democracia, né? É livre manifestação de pensamento. Agora direita não. Aí você vê também, é um jogo, né? A revogação da PEC da Bengala, que vocês devem estar acompanhando, que é o quê? Fazer com que os ministros se aposentem com 70 anos e não com 75. Quem se posicionou a favor, estou contando essa história para vocês entenderem que o pessoal que está pensando em entrar com impeachment contra o ministro do STF fica preocupado. Porque a Bia Kicis, por exemplo, foi a favor da PEC da Bengala, se colocou imediatamente a abrir um inquérito no STF, um inquérito interno, acusando ela de racismo. Então a pancada vem na sequência, é uma coisa aberta, né? A Globo não mostra isso, né? A imprensa não mostra isso, mas a gente está estudando, a gente está conversando com os próprios deputados e vem acompanhando isso, e isso eu estou passando para vocês. A gente vê o Ministério Público, por exemplo, atacando o Flávio Bolsonaro agora, é um movimento orquestrado. O que tem de bom nesse caminho aí? O Pacheco, como está querendo agora aproximar do Bolsonaro, o que ele fez? Apertou o Alcolumbre e parece que então agora, finalmente, vai sair a sabatina do André Mendonça aí na próxima semana. Isso seria muito bom realmente se acontecesse. Vamos falar de umas piadinhas da semana? Pessoal, a CPI do G7, né, que a gente chamou assim, o pessoal lá do Randolph, do Renan, estão indo para o Tribunal de Haia, fora do Brasil, tentar ferrar o Bolsonaro lá. Gente, isso é uma palhaçada, né? É uma piada que esses caras estão fazendo. Eles deviam ir para a cadeia, de verdade. Outra coisa,
estão criticando a Secretaria da Cultura, não sei se vocês acompanharam, porque a Secretaria da Cultura está definindo as políticas públicas de cultura nos órgãos e nos projetos. Pessoal, ou seja, estão criticando a Secretaria de Cultura porque tá governando cultura. Então, ó, vocês têm que ficar aí, mas não podem fazer nada. Isso o pessoal falha, né, abertamente. Eu tenho ficado muito triste, pessoal, porque para fazer esses vídeos para vocês, a gente acaba conversando a gente estuda um pouco, ouve muita gente, e aí vai dando uma angústia, porque a gente vai caindo na real, pessoal. A gente faz papel de palhaço o tempo todo. Os conservadores fazem papel de palhaço o tempo todo. Não sei se vocês verificaram aí também, a justiça encerrou o inquérito daquela capa da Isto É, viu? Lembra a capa da Isto É que botaram o presidente? Eu até fiz um vídeo que eu joguei um monte no lixo, fui aqui em Campinas, comprei um monte, joguei no lixo, fui criticado até por uns, falei assim, não tinha que ter comprado, comprei e jogo no lixo, que é o lugar dessa porcaria. Pegamos uma capa dessa, mandamos para o STF, denunciamos no Ministério Público, sabe o que aconteceu? Nada. E você sabe o que a justiça fez agora? Encerrou esse inquérito, porque ela diz o seguinte, que isso aí não é ataque à honra do presidente da República, isso é livre manifestação de pensamento, não tem nada ali que demonstre que foi ataque à honra do presidente. Quem viu a capa, eu não vou mostrar de novo aqui, sabe que é um absurdo falar isso, são 2 pesos, 2 medidas. Vai alguém da direita fazer algo, 1/10 dessa atitude, em rede social, por exemplo, vai preso, pessoal. Então, a gente está fazendo papel de palhaço. Outra coisa que eu, essa semana, constatei, principalmente, eu estou muito envolvido com a questão das escolas cívico-militares, né, aqui em Campinas. Não vai dar tempo de falar nesse vídeo, um dia eu vou falar sobre esse assunto, talvez semana que vem, de uma forma mais objetiva, mais focada. Pessoal, o tráfico de drogas toma conta das escolas de ensino fundamental na nossa cidade e no nosso país. As crianças vão para a escola para brincar, não vão para estudar mais. Elas ficam lá passando o dia, ninguém aprende nada. Agora na pandemia, tinha 1, 2 aulas por semana, o professor pedia licença médica. É uma vergonha isso. E quando você começa a querer botar um regime de escola cívico-militar, o Ministério Público vem contra, a Secretaria de Educação vem contra, o governo municipal vem contra, todo mundo vem contra. Então você que é pai, que está preocupado com o seu filho, a gente tem que ficar atento, hein? Vocês têm que ficar atentos, tem que ver o que seus filhos estão estudando na escola, ver o que o pessoal está fazendo, porque uma das pautas da esquerda, isso é cartilha da esquerda, já falo para vocês, é em cima da pauta de defesa dos LGBTs e da ideologia de gênero, né? Eles estão estimulando a destruição das nossas crianças. Eles estão destruindo as nossas crianças com o intuito de destruir a nossa família. Vocês viram o caso que aconteceu na Bahia, onde um professor, né, estimulou, fechou a sala, fez barricada nas portas da sala e pegou 2 crianças de 11 e 12 anos e falou que tinham que se beijar para ganhar ponto e até dinheiro, vamos dizer assim, uma beijando a outra, do mesmo sexo, crianças do mesmo sexo, ou seja, destruindo, acabando. Um cara desse, ele tinha, eu não vou dizer que tinha que morrer, porque no Brasil não tem pena de morte, aí eu vou ser acusado aqui. Mas um cara desse tinha que ir direto para a cadeia. A diretora foi lá, pegou o celular das outras crianças, o pessoal que estava gravando, confiscou e apagou. Então tinha que ir o professor e a diretora para guilhotina. E eles estão fazendo isso, não é só na Bahia, não. Aqui a Bahia é um grande laboratório da esquerda, né? A gente vê tudo acontecer de ruim na Bahia, infelizmente. Mas é isso que está acontecendo. Pessoal, então vocês, que eu sei que aqui em Campinas é parecido também no estado, fiquem muito atentos. Inclusive os que estudam em escolas melhores. Eles falam, não, minha escola é particular, é melhor. Não, fica atento, meu irmão. Porque isso aí está acontecendo. A história dos banheiros, né? Aquela história de que o homem se sente mulher, então ele pode entrar no banheiro de mulher. Isso, nas escolas, existe uma tendência, uma pauta da esquerda. Outra pauta da esquerda que está acontecendo, racismo. Então, eles usam muito, eles ficam atentos. É como se eles acordassem, fossem para um congresso secreto e o pessoal falasse, ó, pessoal, é o seguinte, a pauta é LGBT, transexo, ideologia de gênero. Se tiver algum problema, vocês se defendam no racismo. Fala que tem gente sendo racista e tudo mais. E a pauta daqueles inoculantes experimentais, que eu não vou dizer o nome. Aquilo que a gente aplica, que a gente é aplicado, é inoculante experimental. O experimento farmacológico que está sendo feito com a nossa população. Mas falando sobre o racismo, tem um caso aqui em Campinas interessante. O vereador Nelson Rosa, vocês devem ter acompanhado. Agora ele conseguiu
Pessoal, parabéns, vereador Nelson Rossi. Foi inteligente, hein? Conseguiu um laudo do Molina provando que não foi que o que foi falado na Câmara não foi preta lixo e sim peta lixo. Tem um laudo técnico. Então não houve crime de racismo nenhum, apesar, né, de que todos os blogs, né, os blogs políticos aqui de Campinas já estavam dizendo que foi, né, foi todo mundo direcionado, todo mundo de esquerda, né, o próprio pessoal, outros vereadores, infelizmente, caíram nessa armadilha do PETA, né, mas agora eu tenho certeza que no final a verdade vai aparecer. Outra coisa, a própria Bia Kiss, como eu falei, quando ela foi a favor da PEC da Bengala, já tomou um inquérito logo, racismo. Então, racismo é um negócio que está na pauta. E outra coisa é inoculante experimental. Vocês viram no caso da Bahia, lá, de novo, outra história da Bahia. O secretário lá disse o seguinte: quem não for vacinado não vai ter acesso à saúde. Olha que interessante, pessoal. Então, o cidadão não tem vacina, ele não pode usar o sistema de saúde. Se ele sofrer um acidente, por exemplo, na rua, ele não vai ser socorrido, ele morre, porque ele não tomou vacina. É um absurdo isso, e isso está acontecendo, entendeu? Outra coisa, em São Paulo, o governo aí banca, né, matéria na Folha dizendo que 100% dos adultos aí estão vacinados em São Paulo. Então, se tá 100% vacinado, governador, para que pedir passaporte então? Vamos parar com o passaporte, tá todo mundo vacinado, não precisa pedir mais papel. Né? Interessante isso também. Então é uma palhaçada, pessoal. E aí tem que parar, e é um pensamento e crítica que eu vou fazer agora para vocês pensarem aí no final de semana. A esquerda está dizendo que o Bolsonaro foi esnobado no G20, foi humilhado. Que o Bolsonaro faz papel de palhaço aonde vai. O que eu vejo do Bolsonaro é a tentativa de emplacar o marco do saneamento, que a esquerda inteirinha votou contra. Marco esse que tinha 3 bilhões de investimento por ano, passou para mais de 30 bilhões. Para arrumar a vida do pobre, do miserável, que não tem esgoto. A esquerda foi contra. Eu vejo investimentos na área de infraestrutura logística bilionários. A esquerda é contra. O Tarcísio trabalhou quietinho. O Tarcísio foi esperto. Parece que combinou com o presidente. Trabalhou quietinho. Ferrovias com investimentos bilionários. Rodovias com investimentos bilionários. E o próprio Exército consertou as rodovias todas com aumento de produção brasileira. Hoje é outro. As hidrovias a gente não consegue fazer muito porque os ambientalistas, eles brecam tudo, né, da esquerda. Mas vai acontecer. Agora, nos portos, por exemplo, fizemos muita coisa. E estamos fazendo. Água no Nordeste, levou água para o Nordeste. Em 2 anos de governo Bolsonaro foram distribuídos mais títulos que em todo o governo do PT inteiro. Isso é Bolsonaro. Aí a esquerda diz que o Bolsonaro é um atraso, está atrasado. Pessoal, vocês já devem ter visto, quem não viu, procura. A Time tem uma pesquisa mundial que elege o homem do ano. Lá, cara, tem empresários, tipo o Jeff Bezos, o Bezos da Amazon, o Elon Musk da Tesla, o Sarandos da Netflix, o CEO da GM, do TikTok, tá todo mundo lá. Tem artistas importantes americanos do mundo todo, políticos, jogadores, pessoal que desenvolveu médico, por exemplo, pessoal que desenvolveu vacina, tá lá concorrendo esse ano. Pô, pessoal que desenvolveu vacina, tá, acho que todo mundo no mundo, acho que é importantíssimo. Donald Trump tá lá, o Naftali Bennett tá lá, o Fauci, o Joe Biden, tem um monte de gente. Só para curiosidade, por exemplo, quando você vê lá o Joe Biden, 7% acham que ele deveria ser o homem do ano e 93% acham que ele não deveria ser o homem do ano. O Trump, por exemplo, está numa situação melhor, 40% acham que ele deveria ser, 60% não. Está perdendo. Sabe quem é o primeiro colocado, pessoal? Adivinha quem é o primeiro colocado? Jair Bolsonaro, do Brasil. Para o mundo, Jair Bolsonaro deveria ser o homem do ano. Para a Time, né? Para a pesquisa da Time, que é antiquíssima. É uma pesquisa que tem muita credibilidade. Jair Bolsonaro, 75% das pessoas acham que ele deveria ser o homem do ano e 25% não. Então, pessoal da esquerda aí do Brasil metendo pau, mas fora do país daqui, ele é visto como o homem do ano. Nós sofremos, pessoal, mas a gente é a maioria. Um abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana. Por favor, não esqueça de compartilhar nosso vídeo, dar um like e, se possível, se inscreva no nosso canal. Um abraço forte, fiquem com Deus.